Olá, meu nome é Moisés Cristiano e apresento agora o áudio do Panorama Econômico desta terça-feira, que pode ser acessado na página xpfinvest.com.br. Notícias e informações sobre economia, política, finanças e agronegócio. Começamos falando de política, economia e finanças, conforme análise da XP Investimentos. Os destaques de hoje: Brasil. PT defende carta ao povo brasileiro às avessas, com corte de juros e uso de reservas para reaquecer a economia. Nos mercados internacionais, mercados ainda tensos por conta da China. Inflação na Europa segue em ritmo lento. Começamos falando que, preocupada com a aproximação das eleições municipais, a cúpula do PT quer que a presidente Dilma Rousseff faça uma espécie de carta ao povo brasileiro às avessas, desta vez não mais para atrair o mercado financeiro, como fez Lula em 2002, mas para indicar um novo rumo. A proposta conta com o apoio dos ministros do PT, que avaliam que o governo precisa de outra mensagem, que transmita esperança e estimule o setor produtivo. Os petistas prometem redobrar a pressão pela queda dos juros. Pregam ainda o uso de parte das reservas internacionais para reaquecer a economia. Pelos cálculos internos, se Dilma recorresse a 130 bilhões de dólares, poderia combater a crise com um vigoroso pacote de infraestrutura e investimentos, melhoraria a situação fiscal e ainda continuaria com um caixa gordo de reservas. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é contrário e Lula apoia a medida. No radar de hoje, a agenda doméstica tem como destaque a divulgação dos índices de medo do desemprego e de satisfação com a vida, medidos pela Confederação Nacional da Indústria. Entre os eventos, a presidente Dilma Rousseff reúne-se com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. O Tesouro Nacional faz leilão de venda de NTN-B e oferta de até 5 bilhões de reais em títulos públicos em operação compromissada de 6 meses. Já o Banco Central faz leilão de até 11.600 contratos de swap cambial. Agora os mercados internacionais. Começamos falando de bolsas. Os futuros de Nova York operam em queda, refletindo a aversão ao risco após a queda forte das bolsas chinesas e as tensões geopolíticas entre a Arábia Saudita e Irã. No entanto, a queda é menor hoje, refletindo as intervenções do Banco do Povo da China nos mercados financeiros e de câmbio para tentar acalmar os investidores. Na Europa, as bolsas respondem melhor à intervenção e também em parte pela expectativa em torno dos dados de inflação, que se apresentaram um pouco abaixo do esperado. As bolsas asiáticas continuaram com perdas hoje, mas significativamente menores do que a sessão anterior, boa parte reagindo positivamente à intervenção do PBOC e comentários da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A Bolsa de Xangai recuou 0,3%, enquanto o Shenzhen Composto teve queda de 1,9%. A Bolsa de Tóquio acompanhou o viés das chinesas e caiu 0,42%, afetada também pelo iene relativamente forte em relação ao dólar. Hong Kong registrou menos 0,65%, Seul mais 0,61% e Sydney menos 1,63%. Na zona do euro, os dados do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI de dezembro, avançaram 0,2% na comparação mensal, menor do que os 0,3% esperados pelo mercado. O núcleo de inflação permaneceu inalterado em 0,9%. Parte dos analistas apontam a justificativa para os dados fracos, a queda nos preços de petróleo no final de 2015, elevando a expectativa de que sejam anunciadas novas medidas de estímulos neste ano. E o presidente do Fed de São Francisco, John Williams, alertou que o país precisa de uma política acomodatícia por parte da autoridade monetária, pois ainda existem obstáculos significantes oriundos de países de outras partes do mundo a serem encaradas pela economia dos Estados Unidos. Williams disse que vê uma campanha constante de aumento de juros neste ano, assumindo um crescimento contínuo, mais ganhos no emprego e um aumento da inflação. A expectativa dele é de crescimento entre 2% e 2,5% em 2016
e a taxa de desemprego recuando para 4,5%. Segundo Williams, em média, os dirigentes do Fed esperam 4 elevações das taxas de juros, o que levaria a meta do Banco Central para cerca de 1,35%. E o Banco Central chinês realizou uma tentativa de acalmar os investidores, injetando 130 bilhões de yuans, 19,9 bilhões de dólares em recursos de curto prazo no sistema financeiro chinês, movimento semelhante ao realizado em setembro do ano passado. O Banco Central chinês também interveio no mercado de câmbio com o objetivo de dar sustentação à moeda local, o yuan. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China defendeu o Circuit Breaker, estreado ontem, pois, segundo a instituição, ajudou a acalmar os mercados do país e a proteger os investidores. Existe um temor de que acionistas se desfaçam de 1 trilhão de yuans em ações no dia 8, pois expira uma medida que proíbe a venda de grandes participações acionárias. A comissão disse ser irrealista a possibilidade. E no radar internacional, nos Estados Unidos, serão conhecidos os dados do Índice das Condições Empresariais de Nova York de dezembro de 2015, às 12h45. Sem horário previsto, também serão anunciadas as vendas de automóveis norte-americanos do último mês de 2015. À noite, o API informa os dados sobre estoques de petróleo bruto na semana até 1º de janeiro. Na Ásia, o Japão informa o PMI Serviços de dezembro. Na China, será anunciado o PMI de serviços medido pela Caixin Media com a Markit de dezembro. Agora as informações do agronegócio. Sobre soja, o mercado internacional da soja na sessão desta terça-feira se comporta de forma técnica e testa uma recuperação depois das expressivas baixas registradas ontem, com um movimento chamado de Turnaround Tuesday, ou reviravolta de terça-feira. As cotações subiam pouco mais de 6 pontos entre os principais contratos, com o vencimento maio 16 valendo $8,66 por bushel. O ano começa com os traders muito atentos aos movimentos do mercado financeiro, principalmente na China, que iniciou 2016 perdendo 7% nos principais índices acionários, e também ao clima na América do Sul. E o primeiro impacto veio com as chuvas ainda limitadas, que voltaram ao Mato Grosso nos últimos dias e pesaram sobre as cotações. O cenário climático, no entanto, ainda exige cautela de produtores. Sobre milho, as cotações do cereal negociadas na Bolsa de Chicago exibem leves altas na manhã de hoje. O mercado testa uma reação após recuo de mais de 6 pontos no dia anterior, quando as cotações do milho foram pressionadas pelas especulações em relação à economia da China, o que desencadeou vendas em vários mercados globais. Além disso, os embarques semanais divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ficaram abaixo das expectativas dos participantes do mercado. Na semana encerrada no dia 31 de dezembro, os embarques de milho totalizaram 324,566 mil toneladas. Já as apostas dos investidores estavam entre 475 mil a 600 mil toneladas. Conforme dados do site ProFarmer, os embarques do cereal estão em torno de 22,2% do registrado no mesmo período do ano anterior. Este foi o áudio do Panorama Econômico desta terça-feira, 5 de janeiro de 2016. Acesse o site xpfinvest.com.br para acompanhar as informações, os acontecimentos sobre economia, política, finanças e agronegócio. Voltamos amanhã. Até mais!